Muito bem. Vamos lá, então. O que a gente fez até agora? Até agora, nós fechamos a nossa identidade visual. Fechamos a nossa matriz primária, que é aquele desenho vetorizado, onde a gente tem o símbolo, o logotipo finalizado. A gente fez uma versão de todo ele em preto, depois nós começamos a testar cores, e aí experimentamos cores para o símbolo, cor para o logotipo, fizemos esses testes para chegar num padrão cromático. Né? Qual é o nosso padrão cromático? São aquelas cores que vão compor a identidade visual. Pode ser 2, 3, 4, 5, como a gente achar. Claro que o ideal é não ter uma quantidade muito grande de cores. Tá? Além disso, é importante a gente lembrar que, por exemplo, cores misturadas, tipo degradês, gradientes, cores com algum tipo de efeito, elas não são interessantes do ponto de vista da gente criar identidade visual padrão, porque elas não permitem versatilidade. Lembrem que a identidade visual ela tem que ser o mais versátil possível. Ela tem que se permitir ser utilizada em diversos sistemas, em diversas situações diferentes. Então, o ideal é que a gente trabalhe com cores que permitam essa variação, que permitam essa utilização em diversos sistemas, tá? Claro que a gente pode ter efeitos, a gente pode ter degradês, mas em aplicações específicas. Tá? Por exemplo, se eu tenho um sistema de reprodução em bordado, tá? Se eu vou aplicar a identidade visual em bordado, por exemplo, num uniforme de uma determinada empresa, o bordado não aceita. Eu não consigo fazer efeitos ou brilhos ou gradientes no bordado. Tá? Sinalização de veículo, se eu utilizo, por exemplo, vinil adesivado, ou vinil em recorte, ou sinalização de ambientes, em algumas situações a gente não consegue aplicar variações de cor, as cores são cores planas, cores uniformes. Então é interessante que a gente tenha um padrão de cores que seja o padrão básico de cores, por exemplo, 3, 4 cores, e a gente possa ter aplicações especiais, versões especiais, onde a gente tem aí com efeito, com gradientes, para utilização em outras situações, por exemplo, em vídeo, em algumas situações dessas. Então, é sempre interessante a gente ter essas possibilidades de variação. O que a gente vai ver agora, eu vou apresentar para vocês o que é o sistema básico. Lembra que lá no começo, uma das primeiras aulas, a gente falou que todo o sistema de identidade visual que a gente tem, ele está dividido em sistema básico e sistema complementar. Tá? E depois ainda tem o sistema aplicativo, que são as aplicações. A gente vai ver mais adiante. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, agora, a tela, onde eu vou mostrar para vocês um resumo do que é o sistema básico e o sistema complementar, para que a gente possa entender melhor o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, vamos lá. Está carregando. Já apareceu aí? Deixa eu colocar aqui tela cheia, fica mais fácil para visualizar. Bom, gente, o sistema, vamos falar um pouquinho sobre o sistema básico. Aqui eu vou falar sobre o sistema básico e sistema complementar, tá? Mas, basicamente, o que a gente vai fazer a partir de agora é o sistema básico. O sistema complementar a gente vai fazer na semana que vem, tá? Então, o que é o sistema básico? Deixa eu passar aqui. Tá? Bom, aqui tem uma introdução para a gente poder saber, né, qual é o sistema de identidade visual. Ele é um sistema completo que organiza os elementos gráficos, aquela coisa toda que a gente já falou, né? Existem dois grupos principais dos materiais a serem produzidos num sistema de identidade visual: o sistema básico e o sistema complementar. O sistema básico, ele é formado pela matriz primária, que a gente fez até agora, né? A matriz primária é completada pelo símbolo, o logotipo e o padrão cromático, tá? Em alguns casos, a gente pode ter como parte do sistema básico também o decodificador. Eu vou falar um pouquinho sobre o decodificador mais adiante, mas eu já posso adiantar agora para vocês. O que é o decodificador? O decodificador é aquela expressão, às vezes pode ser uma palavra, às vezes pode ser mais de uma palavra,
às vezes pode ser uma frase que indica o que é essa empresa, ou que, na verdade, assim, ele traduz o nome da empresa, porque muitas vezes o nome não diz muita coisa. No exemplo que a gente tem aqui, que nós estamos vendo, nós temos uma empresa chamada Toré, tá? Toré é uma palavra de origem indígena que significa um tipo de ritual com músicas, tá? Essa empresa Toré, é uma empresa fictícia aqui, ela é uma empresa que trabalha com eventos, com festas, tá? Então, para quem não conhece, digamos que a empresa está se lançando no mercado, para quem não conhece ela, a identidade visual tem que explicar o que ela é. O nome não diz muita coisa, tá? Então, o que a gente coloca ali? Toré tem um decodificador, que é aquela expressão que tem, que é como se o decodificador é como se fosse uma explicação do logotipo, ele acompanha o logotipo, tá? Aqui no caso da Toré está escrito som, luz, decoração, são 3 palavras, que explicam o que a empresa faz. Então, Toré, som, luz, decoração. Cada situação, cada marca pode ter, acompanhando a sua identidade visual, um tipo diferente de decodificador. O decodificador pode ser uma coisa bem explícita, por exemplo, o nome de uma empresa e dizer exatamente o que ela é. Por exemplo, imobiliária, né? Farmácia, administração de condomínios, tá? Então, são coisas que dizem o que a empresa faz. Ou algumas palavras que vão dizer o que a empresa faz, mas de uma maneira mais não tão óbvia, tá? Então, nós podemos ter nas versões, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso, a gente vai ter uma matriz primária que pode ter o decodificador junto ou não. Tá? Nós vamos definir se a nossa matriz primária vai ter o decodificador ou se o decodificador vai ser um complemento da matriz primária. Tá? E aí, então, para a gente criar possibilidades diferentes de uso, nós vamos criar as variações formais e variações cromáticas, ou versões, versão formal, versão cromática, ou alguns também chamam de variantes. Tá? São possibilidades diferentes de uso sem alterar as características básicas da identidade visual. Tá? Bom, a primeira versão que a gente tem é chamada de versão preferencial. O que é uma versão preferencial? A versão preferencial é aquela versão em que a identidade visual vai ser mais utilizada, aquela versão que vai aparecer na maior parte das vezes. Por isso que ela chama de versão preferencial. A gente tem a preferência de uso para essa versão. No caso do exemplo que a gente está vendo aqui, essa empresa Toré, a versão preferencial, ela tem o logotipo, tem do lado do logotipo o símbolo, e embaixo do logotipo tem o decodificador. A versão preferencial é uma versão que tem o decodificador. Mas a gente pode ter outras versões dela, que são chamadas de versões alternativas. Por exemplo, vocês podem verificar que essa identidade visual aqui da Toré, ela é mais horizontal. Ela tem um formato horizontal aqui, né? Se a gente juntar toda ela, a área de ocupação dela é uma área mais horizontal. Em algum determinado momento, eu vou precisar utilizar essa identidade visual numa posição em que ela ocupe um espaço diferente, que ela ocupe um espaço mais quadrado ou mais na vertical. Então, eu posso criar versão alternativa, como a gente está vendo aqui embaixo, a versão vertical. A versão vertical depende do formato que a área de ocupação tem. Não quer dizer que versão vertical seja necessariamente a versão em que o símbolo está em cima do logotipo. Porque eu posso ter casos em que o símbolo está em cima do logotipo e que o formato dela é horizontal. Então, depende do formato. Tá? Versão horizontal é quando a área de ocupação predomina um formato horizontal. Versão vertical é quando a área de ocupação predomina uma versão vertical. Muitas vezes as pessoas confundem isso e elas acham que a versão horizontal é porque quando os elementos estão um do lado do outro. E versão vertical é quando um está em cima do outro. Pode coincidir que seja, mas não quer dizer que tenha que ser assim. Sempre eu vou levar em consideração o formato geral, o formato total que a identidade visual tem. Então aqui nós temos aqui, ó, duas versões alternativas. A versão preferencial, nesse exemplo que a gente está vendo aqui, é a versão horizontal com o decodificador. Nós temos uma versão horizontal sem decodificador, que é uma outra possibilidade de uso. Mais adiante nós vamos ver que essa possibilidade de uso permite alguns tipos de utilizações
que a versão preferencial não permite. Tá? Temos aqui uma versão vertical com decodificador. Poderíamos ter uma versão vertical sem decodificador. E poderíamos ter outras versões. A gente pode criar quantas versões forem necessárias. O que é importante a gente lembrar? Eu posso mudar a posição dos elementos, tá, numa versão alternativa. Posso mudar a proporção entre eles. Vejam que na versão vertical, o símbolo ele tem aqui a mesma largura do logotipo. Se a gente olhar aqui na versão preferencial, o símbolo ele não tem a mesma largura do logotipo. Né? Então eu posso mudar a proporção. O que eu não posso mudar é mudar os elementos. Por exemplo, botar um logotipo diferente aqui, mudar um desenho de letra, ou mudar algumas coisas no símbolo. Tá? Então é importante a gente manter as características originais da identidade visual nas versões. Por quê? Porque, lembrando sempre, uma identidade visual precisa ter versatilidade e flexibilidade. Ela tem que se permitir ser aplicada em diversas situações diferentes, mas ela tem que manter a sua unidade, ela tem que se manter fiel ao que ela é no seu princípio, no seu conceito original. Então, eu posso mudar as situações sem mudar as características originais dela, tá? A gente pode ter também outras versões, eu posso criar outras versões, aí de repente se eu quiser criar uma versão em que a posição seja diferente dos elementos, a proporção entre eles seja diferente, posso criar vários, posso criar a versão alternativa 1, criar uma versão alternativa 2, versão alternativa 3 e assim por diante. Claro que, desde que eu não tenha versões que vão descaracterizar a identidade visual. Posso criar várias versões, desde que elas não descaracterizem a identidade visual. Posso criar uma versão com algum tipo diferente de efeito, e aí eu vou criar essas versões e vou ter que determinar, essa aqui é uma versão que vai ter um uso específico para determinada situação. Posso criar uma versão animada, por exemplo, tá? Outra coisa, gente, não é comum, tá? Existem alguns casos em que acontece isso, mas não é comum a gente criar uma versão em que seja só o logotipo ou uma versão que seja só o símbolo. Tá? Por que isso? No momento que eu uso o logotipo separado do símbolo, eu estou criando uma possibilidade de uso em que os dois elementos não vão funcionar. Por quê? Quando a gente criou a matriz primária, nós criamos um conjunto entre esses dois elementos. Se eu tenho uma identidade visual nova, uma marca nova que está se lançando no mercado, e eu coloco só o símbolo, ela não vai ser reconhecida. É difícil de identificar, porque a gente não está vendo o nome da empresa. Então, só o símbolo é uma versão que a gente normalmente não usa. Há casos específicos de uso. Por exemplo, a Nike utiliza uma versão que é só o símbolo, mas é a Nike, ela já é conhecida. É uma empresa que já está caracterizada no mercado, e o símbolo da Nike já é um símbolo conhecido. Tá? Mas não funciona para todas as identidades visuais. Então a gente tem que pensar sempre que nós estamos lançando uma identidade visual nova, são empresas que estão se tornando conhecidas do público, a gente tem que tentar fixar na mente das pessoas o conjunto total, a sua identidade visual o mais completa possível. Tá? Então, só o símbolo ou só o logotipo é um problema. Tá? A gente vai criar uma possibilidade de uso separado dos dois elementos. No momento que a gente cria uma possibilidade de uso separado, a gente está dizendo indiretamente para as pessoas que eu não preciso usar elas juntas. Né? Há casos específicos, como eu falei. Então a gente tem que analisar cada caso para ver, bom, é possível usar só o símbolo? Para isso, nós vamos ver mais adiante que, em vez de eu criar uma possibilidade de uso do símbolo separadamente, eu posso criar grafismos, que são elementos complementares que vão auxiliar na aplicação da identidade visual e vão servir para reforçar a identidade visual completa. Então, em vez de eu permitir o uso do símbolo separadamente ou do logotipo separadamente, eu vou criar novos símbolos que são símbolos complementares. Nós vamos ver mais adiante o que são os símbolos complementares. Com isso, eu reforço a identidade do símbolo padrão, reforço a identidade da matriz primária. Tá? Tudo bem até aqui? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no chat.
tá? Mais adiante nós vamos ver também, por exemplo, algumas vezes as pessoas fazem uso de, por exemplo, aplicações em que o símbolo aparece cortado no meio ou distorcido. Esse é um grande equívoco que muitas vezes as pessoas fazem, e eu já vi assim, trabalhos profissionais fazerem isso, e que descaracteriza a identidade visual. A gente tem que tomar cuidado para não descaracterizar, tá? Mas eu vou comentar isso mais adiante. Bom, vamos adiante. Outro exemplo, tá? Aqui temos um outro exemplo. Essa aqui é uma outra identidade visual. Aqui nós temos 4 versões. A versão... Aqui não existe uma... Essa aqui não tem uma versão preferencial. Ela tem 2 possibilidades de uso, que é a versão horizontal e a versão vertical. Tá? Tem o símbolo, tem o logotipo e tem um decodificador aqui. Aqui nós temos a versão horizontal sem decodificador e a versão vertical sem decodificador. Então, são usos diferentes que podem ser dados para essa identidade visual. Bom, as variações cromáticas. Depois que a gente determinou variações formais, variações de posição dos elementos, nós vamos utilizar as variações cromáticas. O que são variações cromáticas? São variações de cor. Tá? Então, por exemplo, nós vamos ter uma versão monocromática em preto. A versão monocromática em preto é padrão. Todas as identidades visuais vão ter a sua versão monocromática em preto. O que é a versão monocromática em preto? Monocromática significa uma cor, certo? Então nós temos uma versão em que toda a identidade visual vai ter uma cor só, vai ser só preto. Tá? Por que a gente tem uma versão monocromática em preto? Porque o preto é o tipo de material que tem, o tipo de cor que tem mais contraste no fundo branco. Quando a gente vai utilizar fundo branco, onde vai usar fundos claros, o preto vai nos dar mais contraste. Tá? Em diversas situações, talvez a gente tenha que usar uma versão monocromática. Talvez a gente tenha que usar uma versão em que vai ser utilizada uma cor só, em diversos tipos diferentes de aplicação. Então é importante que a gente tenha alternativas de uso em uma cor só. A gente chama de versão monocromática em preto, a versão que utiliza só o preto. Quando a gente cria a versão monocromática em preto, a gente vai ter a possibilidade de criar a versão monocromática nas cores padrão. Vejam só, essa identidade visual que a gente está trabalhando aqui, a Toré, ela tem 3 cores. Tá? Tem o roxo, tem o verde e tem o amarelo. Tá? Então, eu posso criar uma versão monocromática em cada uma das cores padrão. Se eu tenho a versão em preto, eu só vou substituir o preto por uma das cores. Tá? Eu tenho a versão monocromática em preto, a versão monocromática em roxo, a versão monocromática em verde e a versão monocromática em amarelo, em cada uma das cores. Tá? Das cores da paleta padrão que a gente está utilizando. É o mesmo desenho que a gente tem da versão monocromática em preto, só substituindo o preto por uma das cores. Além disso, nós vamos ter uma versão em negativo. O que é a versão em negativo? É a versão contrária da versão monocromática em preto. Ou seja, vocês lembram aquela história de fundo-figura, né? Quando eu tenho uma figura e tenho o fundo. Quando eu tenho a figura em preto e o fundo é branco, ou outra cor, a versão em negativo é o inverso. O que é fundo passa a ser figura e o que é figura passa a ser fundo. Então, isso também é chamado de versão vazada. Vejam que aqui, ó, nós temos a versão... Eu vou ampliar um pouquinho, tá? Nós temos aqui, ó, a versão em negativo, que nesse caso ela está em branco porque o fundo é branco. Mas se tivesse outra cor, ela iria aparecer, o que está branco aqui seria a cor do fundo, tá? É interessante a gente pensar nessa versão em negativo, porque ela pode ser aplicada em diversas cores. Aqui, esse retângulo que está em preto, é para a gente poder visualizar melhor a versão em negativo. Mas esse retângulo em preto poderia ser com qualquer uma das cores. Poderia ser em roxo. Continuaria tendo o fundo vazado. Vazado porque ele mostra a cor do fundo. Tá? Uma observação aqui, gente. É comum as pessoas se confundirem e chamarem de versão negativa. Ela não é uma versão negativa. Tá? Por que a gente não usa o termo versão negativa? E assim, ó, é muito comum, inclusive, a gente vê alguns manuais de identidade visual profissionais, bem elaborados, que utilizam esses termos de forma inadequada. Então é importante a gente pensar nos termos aqui da maneira mais correta e mais técnica possível. Tá? A gente vai chamar de versão monocromática em preto quando ela é toda em preto.
Versão monocromática nas cores padrão, utilizando as cores que a gente definiu na matriz primária. E versão em negativo, quando é o inverso da versão em preto. Tá? Por que a gente não chama de versão negativa? Porque não existe uma versão positiva. Vejam só, todas elas são positivas. A versão em preto, a versão em roxo, a versão em verde, a versão em amarelo, são versões positivas. A gente não usa uma versão positiva, porque qualquer versão que tenha o fundo neutro é uma versão positiva. A versão preferencial é uma versão positiva. A versão horizontal é uma versão positiva. Todas as versões que a gente tem, quando a gente aplica num fundo neutro, são versões positivas. Então a gente não diz que existe uma versão positiva, tá? Mas a gente diz que existe uma versão em negativo, porque ela está aplicada num sistema que mostra o contrário das outras versões. Tá? A gente vai chamar de versão em negativo. Alguns chamam versão em branco. Também não pode ser versão em branco, porque o branco não é considerado uma cor em termos de identidade visual. O branco, em geral, é o fundo. O branco é o neutro. Tá? Então, considerando que o branco é o neutro, a gente não vai ter uma versão em branco, até porque sistemas de impressão não imprimem em branco, a não ser em casos especiais. Por exemplo, eu tenho uma serigrafia, eu tenho uma flexografia, é possível imprimir em branco. Tá? A versão em branco pode ser uma versão digital, mas aí a gente vai chamar de versão em negativo e a gente padroniza esse termo, certo? A outra versão que a gente tem é a versão em meio tom. O que é uma versão em meio tom? A versão em meio tom é uma versão que utiliza uma cor só, mas os elementos que têm cores diferentes na versão preferencial passam a ser vistos em tons diferentes dessa uma cor. Vamos ver. Se eu tenho a versão em preto, veja que a versão em preto, às vezes, em determinados casos, não mostra diferenças de tonalidade entre os elementos. Por exemplo, ó, eu vou voltar aqui para a versão preferencial dessa identidade visual para vocês verem. A versão preferencial tem o logotipo em roxo, o símbolo utiliza duas cores, o roxo e o amarelo, e tem aqui, né, uma forma diferente. E tem ainda um elemento aqui que é vazado, um elemento em negativo, para identificar essas mãos aqui. E ainda tem o decodificador com uma terceira cor. Tá? Se eu quiser mostrar que existem diferenças de tonalidades, o que é uma diferença de tonalidade? A tonalidade tem a ver com claro e escuro. Vocês lembram lá de quando estudaram cor, né? Tonalidade significa diferenças de claro e escuro. Uma tonalidade de uma mesma cor é uma tonalidade, ela varia entre a parte mais clara dessa cor até a parte mais escura dessa mesma cor. Então, quando a gente tem a versão em meio tom, é a versão com tonalidades. Aqui a gente tem a versão em preto, e nós temos aqui um exemplo de meio tom, onde eu tenho uma variação do preto, que seria o cinza, um cinza mais escuro para aquelas áreas onde tem o roxo, e um cinza mais claro para a área onde tem o amarelo. Como é que eu vou saber qual é o mais claro e qual é o mais escuro? Eu tenho que saber quais são as cores mais escuras e quais são as cores mais claras. Né? Azul é a cor mais escura que tem. O amarelo é a cor mais clara. Dentro do círculo cromático, nós temos variações de cores claras e escuras. Quanto mais próximo do azul e do vermelho, mais escura é a cor. Quanto mais próxima do amarelo, mais clara é a cor. Então, eu vou fazer testes para verificar se esses contrastes de variações estão muito claros. Né? Por exemplo, estão muito claros, não estão muito evidentes. Tá? Por exemplo, sabendo que o roxo é mais escuro que o amarelo, eu vou ter que colocar um cinza mais escuro no roxo e um cinza mais claro no amarelo. Nesse caso aqui. Se eu tiver outras cores, eu tenho que criar outras variações de cinza. Tá? E aí eu vou trabalhar com porcentagem. Aqui está em cinza porque eu fiz uma variação de meio tom em cima do preto. Os cinzas são variações do preto. Se eu quiser, eu posso ter variações do roxo, variações do verde e variações do amarelo. Tá? Mas as variações vão ser a mesma. Então é importante a gente colocar o meio tom numa das cores. As outras vão ter a mesma variação. Por exemplo, se esse cinza escuro aqui for 60%, por exemplo, 60%,
Quando eu utilizar o preto, o cinza vai ser 60% do preto. Se o cinza mais claro for 20%, eu estou utilizando o preto, vai ser 20% do preto. Se eu fizer em roxo, ou por exemplo, meio tom em roxo, essa parte aqui onde está mais escura vai ser 60% do roxo. A parte onde está mais clara vai ser 20% do roxo. Para todas as cores, a porcentagem é sempre a mesma. Tá? Então, normalmente, a gente faz a versão em meio tom só em cinza. Depois, mais adiante, se eu quiser apresentar essa versão em meio tom nas cores padrão, eu posso apresentar nas cores padrão também, mas não é obrigatório. Outro exemplo. Tá? Vejam aqui, ó. Essa identidade visual, ela tem 5 cores, tá? 6, se a gente considerar o preto do logotipo, que o original dela o símbolo tem 5 cores e o logotipo e o decodificador são em preto. Então, uma versão monocromática em preto, tudo em preto. Uma versão em negativo, tudo em negativo. Versão monocromática nas cores padrão, aí eu tenho a versão monocromática no ciano, a versão monocromática no roxo, a versão monocromática no vermelho, versão monocromática no amarelo, versão monocromática no verde, que são as 5 cores que fazem parte do símbolo. Tá? Aqui eu estou mostrando uma hora na versão horizontal e outra hora na versão vertical. Não tem problema, tá? Porque eu posso mostrar, quando eu mostro as versões monocromáticas, eu posso mostrar todas na mesma versão, pode ser tudo na versão horizontal ou tudo na versão vertical. Porque o que muda é a cor, né? Então, tanto faz se eu vou mostrar na versão... Geralmente a gente procura mostrar na versão preferencial, tá? Vou mostrar como é que funciona as variações de cores na versão preferencial. Tudo bem até aqui? Se tiverem dúvidas, perguntem. Bom, já que não tem pergunta, vamos adiante, tá? É importante a gente lembrar, gente, que tudo isso são coisas que a gente vai fazer daqui para frente. Depois que eu terminar a apresentação aqui, eu vou retomar e vou explicar o que vocês vão fazer daqui para frente. Vejam, como eu falei nas aulas anteriores, é importante a gente já ter a nossa matriz primária pronta e definida, porque tudo isso que a gente vai fazer a partir de agora são variações em cima da nossa matriz primária, tá? Então a nossa matriz primária tem que estar pronta. Eu não posso ficar modificando a matriz primária nessas versões e nessas variações. Ela tem que seguir a mesma matriz primária. Eu posso mudar, como eu falei ali, a disposição dos elementos, né? Mas é importante que a gente tenha uma matriz primária já definida. Bom, vou falar um pouquinho sobre o sistema complementar agora, tá? Lembrando que o sistema complementar, a gente vai falar mais sobre ele a partir da semana que vem, tá? O sistema básico, para a gente saber, ele termina aqui, tá? O sistema básico é várias versões formais, versões cromáticas. Então, nós temos lá versão preferencial, versões alternativas, horizontal, vertical, com decodificador, sem decodificador, e variações cromáticas. Aí a gente termina o sistema básico. Tá? Vou falar rapidamente sobre o sistema complementar, mas é uma coisa que a gente vai trabalhar um pouco mais na semana que vem. O sistema complementar são aqueles elementos que vão trazer complemento. Eles vão acrescentar situações diferentes de utilização da identidade visual. Um dos elementos que a gente vai trabalhar no sistema complementar são grafismos. A gente vai criar formas, pode ser variações do símbolo, pode ser variações do logotipo, e aí que é interessante a gente ter grafismos que sejam marcantes, grafismos que tenham a ver com a nossa matriz primária, mas que não sejam elementos da matriz primária. Por que isso? Porque se eu tiro um elemento da matriz primária exatamente como ele está, digamos assim, eu separei o símbolo do logotipo. Se eu separo o símbolo do logotipo, o símbolo perde força e o logotipo perde força. Mas eu posso usar formas que eu trabalhei para criar o símbolo, formas que eu trabalhei para criar o logotipo, e a partir delas criar símbolos alternativos. Tá? Os grafismos podem ser símbolos diferentes, símbolos complementares, que a gente chama, podem ser padrões, eu posso criar padrões de utilização, posso criar pictogramas, posso criar outros elementos, mascotes podem ser também o sistema complementar, fazem parte do sistema complementar. São todos aqueles elementos que vão ser utilizados
algumas vezes junto com a identidade visual, por exemplo, numa embalagem, numa fachada, num site, né, num fundo de tela, alguma coisa assim, tá? Então, eu tenho aí agora liberdade para criar o sistema complementar e a gente vai detalhar o sistema complementar na próxima aula, tá? Lembrando que aí tem um momento que é interessante a gente ter guardado os nossos RAFs, que eu posso aproveitar, por exemplo, RAFs ou elementos que eu fiz lá nos RAFs e que eu fui modificando para chegar no símbolo final ou no logotipo final. Então, essas modificações que eu fiz, eu posso aproveitar aqueles elementos que não se transformaram, que eu descartei lá quando eu estava fazendo RAFs, para usar eles como grafismos, como símbolos alternativos, como padrões. Tá? Então, eu tenho diversas possibilidades de uso diferente de todos os elementos que eu fiz e que eu utilizei como referência no momento que eu estava criando. Outro conjunto que faz parte do sistema complementar é a tipografia padrão. O que é a tipografia padrão? É uma fonte ou uma família de fontes que a gente vai usar para identificar a nossa marca em textos. Por exemplo, eu vou criar um site, eu vou criar um material impresso, eu vou criar sinalização, eu vou criar alguns textos que vão ser aplicados numa embalagem, e aí eu vou então definir uma fonte ou um conjunto de fontes, uma família tipográfica que seja característica dessa identidade visual. Tá? Então, posso usar aí uma determinada fonte, ou uma variação de fontes, não precisa ser uma família inteira, pode ser, de repente, 2 ou 3 variações de fonte, que vão servir para padronizar os textos que eu utilizo quando eu utilizo a minha identidade visual. Elas vão dar uma unidade no texto, para não deixar as pessoas usarem qualquer fonte. Eu vou trabalhar aí numa embalagem, vou usar uma fonte qualquer. Não, vou usar uma fonte que seja padrão, uma fonte que seja que vai me trazer características para o nosso conjunto de identidade visual. Aqui alguns exemplos de grafismo, né? O logotipo da Coca-Cola é esse que a gente está vendo aqui. A Coca-Cola só utiliza logotipo, a identidade visual dela não tem símbolo, né? O logotipo da Coca-Cola é característico, todo mundo conhece. Quais são alguns grafismos que a Coca-Cola utiliza? A Coca-Cola utiliza, por exemplo, a ondinha, né? Essa onda é um grafismo, essa onda não faz parte da matriz primária, mas ela é utilizada em diversas aplicações, embalagens, rótulos, propaganda, sites. Então, essa onda, ela é um símbolo adicional, ela não é um símbolo da identidade visual, ela é um símbolo que complementa, é um grafismo. O perfil da garrafa, o perfil da latinha, esses elementos como garrafa, latinha, o círculo, que são elementos complementares que às vezes aparecem em material gráfico, às vezes aparecem em embalagem, às vezes aparecem no caminhão, às vezes aparece em animações, aparece em sites, aparece em vídeos. São elementos que complementam a identidade visual, elas fazem parte da identidade, mas elas não são a versão preferencial da identidade visual. Por isso que a gente chama de elementos complementares. Tá? São símbolos, grafismos e assim por diante. Outros exemplos aqui. Ó, tá? Durante a Olimpíada do Rio, foi criado, né, a gente tem lá a identidade visual padrão da Olimpíada do Rio, mas foram criados diversos tipos diferentes de imagens, grafismos, ilustrações para acompanhar a identidade visual em situações, por exemplo, nos aeroportos, nos lugares onde as pessoas frequentavam para quem vinha, né, quem ia participar das Olimpíadas, e todas elas tinham algumas características que estavam relacionadas com a identidade visual, as cores, as formas. As mascotes, né, que são os elementos, aqueles personagens criados para identificar. Mascote é muito utilizado em Olimpíadas, eventos esportivos, né, Olimpíadas, Copa do Mundo, também são elementos complementares. Aqui outros exemplos de mascotes, tá? Também chamado de gimmicks, ou personagens, né? São personagens que caracterizam determinadas marcas, mas que não são parte da identidade visual. Embora alguns deles até possam aparecer na identidade visual.
Mas, em geral, qual é a característica principal de uma mascote? Ele é um personagem. Ele é como se ele tivesse vida. Ele pode aparecer em situações diferentes, ele pode ser animado, ele pode virar um personagem de quadrinho, ele vai ter a sua vida, né? Ele vai ter características assim de vivência. Ele não é parte da identidade visual, mas ele complementa a identidade visual. Então aqui a gente tem vários mascotes que são bem conhecidos. Só para a gente diferenciar bem o símbolo do mascote, tá? Veja aqui, ó. Esse frango é o mascote da Sadia. A identidade visual, né, da Sadia é esse logotipo. Não tem um símbolo, né? É só o logotipo com essas características. A identidade visual ela pode ser utilizada sem mascote. O mascote não faz parte da identidade visual. No caso do Habib's, aqui tem a identidade visual antiga do Habib's e aqui a identidade visual nova. O Habib's alterou recentemente sua identidade visual. Tá? Essa aqui é a identidade visual nova. O que a gente tem? O símbolo, que é a cara do gênio, e o nome Habib's. A gente continua tendo o símbolo, que ele foi simplificado, foi criada uma reestilização da cara do gênio, e o logotipo Habib's. Tá? O símbolo e o logotipo fazem parte da identidade visual. Essa é a matriz primária. Essa é a versão preferencial. Mas o símbolo, que é a cara do gênio, também tem um complemento, que é o próprio personagem gênio. Então aqui o personagem, quando ele cria vida, como se ele estivesse saindo da identidade visual, ele vai ter outras formas de aplicação. E aí ele pode ser animado, ele pode ter diversos tipos de efeitos, ele vai ser trabalhado independente, como elemento separado. Só que ele não é a identidade visual. Vejam, quando a gente tem esse símbolo, assim como ele está aqui, ele é fixo. O máximo que ele pode ter é variação de cor, ou variação de posição, mas ele é fixo, tá? Quando ele está separado, que ele vira um personagem, aí ele se transforma numa mascote. A gente tem alguns casos, alguns exemplos de identidades visuais que tem a sua mascote como parte do símbolo, tá? Mas é preciso a gente identificar diferente quando ele é mascote e quando ele é símbolo. Nem sempre, quando ele é símbolo, ele é fixo, ele tem a mesma característica sempre. Certo? Outro exemplo, né? Nós temos aqui o Linux, né? Tem o logotipo, tem o símbolo, aqui o pinguinzinho, né? Que é o Tux, né? O Tux é o nome desse personagem da Linux. Quando ele está nessa situação, com esse desenho fixo, parado, ele é o símbolo, ele acompanha o logotipo. Mas ele cria vida. E ele pode se transformar num personagem, inclusive com um desenho um pouquinho diferenciado. Ele pode ter estilos diferentes quando ele vira personagem. Tá? Aqui a gente vê 3 exemplos do Tux, né, em situações diferentes, aí como ilustração, com efeitos. Aí ele virou um personagem, ele tem a sua vida própria. Né? Ele, inclusive, usa roupas diferentes e tal. Mas, nessa situação que a gente vê, junto com o logotipo, ele é o símbolo, ele só tem aquele jeito. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Professor, Diga. eu tenho uma pergunta, mas acho que é melhor deixar lá para o fim, porque é uma pergunta lá de trás, é uma dúvida que eu tinha. Tá, tu disse que não tem a ver com o sobre... assunto que a gente está tratando aqui? Não, mais ou menos, sobre as cores lá, os monocromáticos. Pergunta, vamos ver, de repente outras pessoas podem ter a mesma dúvida. Eu não estava prestando muita atenção, tu pode me explicar de novo o que é o meio tom? Sim, claro. Não, é bem importante essa pergunta, porque muita gente pode estar com dúvida. Vamos voltar aqui. Meio tom é a versão em uma cor só, com variação dessa cor relacionada com cada um dos elementos, tá? A gente viu nesse exemplo que a gente está vendo aqui, tá? A identidade visual Toré, ela tem 3 cores. Lá na sua versão preferencial, a gente vê que ela tem 3 cores. Deixa eu mostrar a versão preferencial dela aqui, ó, tá?
ela tem o roxo, o amarelo e o verde. Então, sempre que for possível usar ela colorida, com essa situação, a gente vai usar, porque a versão é preferencial. Quer dizer, a preferência sempre vai ser essa. Tá? Sempre que eu puder utilizar ela colorida, eu vou usar ela colorida. Em situações em que eu não vou poder utilizar ela colorida, em situações específicas, talvez eu precise utilizar ela numa cor só. Tá? Nós vamos ver depois exemplos, quando a gente começar a falar sobre aplicações, exemplos de uso de uma cor só. Mas eu tenho que ter previsão de uso de uma cor só. Então, o uso dela numa cor só é a versão monocromática. A versão monocromática em preto, ela é toda em preto. A versão monocromática nas cores padrão é toda ela com a mesma cor, cada uma das cores padrão. A versão em meio tom é uma versão em que eu vou utilizar uma cor só, aqui no caso o preto, mas com variações do preto. Tá? São variações para cada um dos elementos. Por exemplo, eu vou ter uma variação para o logotipo e uma variação para as duas cores que fazem parte do símbolo. O símbolo tem duas cores no original. Tá? Na versão preferencial, ele tem duas cores, ele tem o amarelo e o roxo. Se eu estou trabalhando numa cor só, eu não consigo mostrar que tem duas cores, porque eu vou usar uma cor só. Então, o que eu faço? Eu crio tonalidades diferentes, porcentagens diferentes dessa cor, para mostrar que existem diferenças entre os elementos. Tá? Então, o círculo, que era amarelo, ficou com um tom mais baixo, uma versão mais baixa da cor que eu estou usando aqui, no caso o preto. Tá? Então, meio tom quer dizer, é um tom intermediário do preto. O preto é 100%. Se eu quero mostrar um tom um pouquinho mais baixo do preto, eu vou usar uma porcentagem de cinza. Então aqui, o que era roxo na versão preferencial, passou a ser um tom mais escuro de cinza. Aqui ele está com um tom escuro de cinza, uma porcentagem de cinza. O que era amarelo na versão preferencial, passou a ter uma cor mais clara, um cinza mais claro. É uma porcentagem mais baixa. Tá? E eu posso ter uma terceira possibilidade, que seria a terceira cor, com uma tonalidade intermediária também. Então, eu posso criar, no meio tom, variações de tonalidades, são porcentagens da cor original. No caso aqui, ela está em cinza, porque eu estou trabalhando uma variação, um meio tom do preto. Então, cinza são meios tons do preto. Mas eu poderia apresentar meios tons das outras cores também. Não é necessário, é só se eu achar que é interessante mostrar. Ficou claro? Ficou claro. Muito obrigado. Tá? Se tiverem dúvidas, gente, perguntem, tá? Porque depois eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai aplicar isso no detalhamento técnico. Então é importante a gente entender isso aqui. Mais alguma dúvida sobre essa parte do sistema básico? Tá? Bom, então lembrando, o sistema básico eu tenho versão preferencial, versões alternativas, horizontal, vertical, e as variações cromáticas, versão monocromática em preto, versão em negativo, versões monocromáticas nas cores padrão e versão em meio tom. Tá? Essas são os elementos que fazem parte do sistema básico. Bom, o que vocês vão fazer daqui para frente? Tá? Daqui para frente, então, vocês já têm a matriz primária definida, vocês vão pegar essa matriz primária que vocês já vetorizaram e vão começar a criar alternativas dela. Tá? Criar possibilidades de variação, tanto na parte formal quanto na parte cromática. Tá? Ao criar essas variações, a gente vai também definir um detalhamento técnico. O que é o detalhamento técnico? É o desenho técnico, o desenho onde a gente vai ter os elementos da identidade visual mostrados de forma específica. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho as variações formais, variações cromáticas, eu vou começar a definir os elementos técnicos, os elementos gráficos que vão compor essa identidade visual de forma técnica. Tudo isso vai fazer parte, mais adiante, do nosso MIV, Manual de Identidade Visual. Esses elementos têm que estar no MIV, então eu tenho que definir eles agora. Como é que eu vou definir? Eu vou ter que testar, vou ter que fazer experimentos para ver como é que isso funciona.
Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora o detalhamento técnico, como é que ele é feito, e quais são os itens que fazem parte do detalhamento técnico da identidade visual. Vamos lá. Está carregando. Muito bem, vamos a ele. Bom, o detalhamento técnico, então, aqui diz o que ele é, né? É um conjunto de elementos que vão determinar as características gráficas estruturais. O que são isso? É a parte onde o design se torna mais técnico, tá? Onde aquilo que a gente fez com vários testes, com várias tentativas, e a gente chegou no resultado, agora a gente vai mostrar que é aqui no detalhamento técnico que a gente mostra que uma identidade visual não é só um desenho. É esse o momento em que a gente vai dar o grande diferencial do que é o design de uma identidade visual. É nesse momento, quando a gente faz o detalhamento técnico, não que antes não seja, antes o design está em todas as partes, tá? Mas aqui a gente vai mostrar o diferencial, a gente vai mostrar o potencial que o design tem como ferramenta para criar a identidade visual. E é nesse ponto, na parte do detalhamento técnico, que uma grande parte das identidades visuais acaba escorregando. Principalmente aquelas identidades visuais que são criadas por pessoas que não têm o conhecimento técnico adequado. Então é aqui que vai ser o grande diferencial. Esse aqui vai ser o grande pulo que vai dar a diferença entre o que é um projeto feito por um designer e o que é um projeto feito por pessoas que não têm esse conhecimento. O detalhamento técnico é o que mostra, é o que vai caracterizar uma identidade visual como sendo algo muito mais do que um desenho. É o detalhamento técnico que vai conferir aspectos gráficos, técnicos e significativos para uma identidade visual. Então, o detalhamento técnico ele é fundamental para mostrar essa diferença. E às vezes quando a gente mostra para um cliente o detalhamento técnico, ele fica impressionado, porque ele não tem essa noção de que pode ser tão técnico assim, que pode ser tão científico uma identidade visual. Uma identidade visual parece ser uma coisa mais intuitiva, mais artística. Não tem problema que seja, tá? Mas dentro da área do design, essa parte técnica ela é fundamental, porque ela que vai dar um diferencial, ela que vai dar características, ela que vai dar valor maior para esse sistema todo que a gente está criando, tá? O que forma o detalhamento técnico? O diagrama construtivo, as proporções, as especificações cromáticas, tá? E os testes que a gente vai fazer com as variações para ver a utilização, para ver como eles vão ser utilizados. Eu vou mostrar cada um deles para vocês e vou explicar passo a passo, tá? O diagrama construtivo, ele é o elemento que vai dar a estrutura para a nossa identidade visual. O diagrama construtivo é como se fosse o desenho técnico, por exemplo, na arquitetura a gente tem o desenho técnico, que são as plantas, né? As plantas de situação, plantas de localização, cortes, então toda aquela parte técnica do desenho de uma edificação caracteriza a construção e o projeto arquitetônico. Numa engenharia, né, num projeto de produtos, por exemplo, quando a gente cria um determinado produto, para que ele possa ser utilizado, para que ele possa ser desenvolvido na indústria, a gente precisa ter os desenhos técnicos desse produto, que são os desenhos construtivos, como esse produto vai ser construído, como esse produto vai ser elaborado dentro da indústria. Numa identidade visual, o diagrama construtivo é esse desenho técnico. É o que vai dizer como que essa identidade visual funciona graficamente. Como é que os elementos se comportam entre si, qual é a proporção entre eles. Então, é um desenho técnico e ele tem uma linguagem técnica. Muitas vezes a gente vê por aí pessoas fazendo diagramas construtivos sem ter uma noção completa do que ele é. E aí esse diagrama passa a ficar falhado, passa a não ter o peso e a importância que ele deve ter
como linguagem gráfica. É isso, é importante frisar que é isso, e essa linguagem técnica, essa linguagem gráfica, é o grande diferencial que vai caracterizar a identidade visual feita por designers. Então vamos lá, tá? Aqui nós temos um exemplo mais simplificado de uma identidade visual e o seu desenho técnico. Nós temos aqui o símbolo e o logotipo do Bradesco, tá? E o símbolo e o logotipo do Bradesco aplicado dentro de um diagrama construtivo. O diagrama construtivo, então, ele é formado por vários elementos técnicos. É o desenho do símbolo e o desenho do logotipo de forma técnica. Vejam que ele aparece aqui, ó, sempre em só com linha de contorno, ele não tem preenchimento. Por que não tem preenchimento? Porque é um desenho técnico. Desenho técnico não tem preenchimento. Desenho técnico utiliza apenas linhas. Ele tem proporção, que são os elementos que vão dizer a proporção entre eles, a proporção entre o símbolo e o logotipo. E ele tem a modulação, que nós vamos ver mais adiante o que é isso. O diagrama construtivo ele é formado pelo grid, também chama de grade ou malha modular, a especificação do módulo, tá? Se é uma malha modular, ela é feita por módulos. A especificação do módulo é quando a gente determina que elemento gráfico é a relação que tem nesse módulo. Porque o módulo ele é fundamental para a gente definir a proporção dos elementos. As proporções dos elementos é definida pelo tipo de módulo. E é importante que o módulo não seja uma coisa aleatória. Eu não vou criar um quadradinho qualquer. Eu vou criar um tipo de uma forma nesse módulo que tenha a ver, que tenha algum elemento a ver com as partes que eu tenho na minha matriz primária. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos um módulo, que é esse quadradinho que aparece aqui, ele corresponde, aqui está escrito 2 vezes a altura da letra B, tá? Na verdade não é 2 vezes, é o B, aqui houve um engano, tá? O B corresponde a 2 módulos, então o módulo corresponde à metade da altura da letra B. Eu posso usar qualquer elemento do logotipo, pode ser uma letra, pode ser alguma parte do logotipo, pode ser alguma parte do símbolo, que eu vou usar como referência para fazer o módulo. Por exemplo, eu posso criar um símbolo em que ele, aqui nesse caso, o símbolo é 4 por 4 módulos. Então eu posso dizer que o módulo corresponde a 1/4 da altura do símbolo. Tá? Eu tenho que definir uma relação que o módulo tenha com todos os elementos. Não com todos, mas pelo menos com alguns elementos que são principais, ou com símbolo ou com logotipo. Se ele corresponde aqui a metade da altura da letra B, eu tenho uma relação com o logotipo. Se eu digo que o módulo é 1/4 da altura do símbolo, ele tem uma relação com o símbolo. E aí todo o grid é formado por 18 módulos na vertical e 4 módulos de altura. 18 de largura e 4 de altura. Tá? E aí é importante a gente definir o número de módulos que vai compor a nossa matriz primária. Se eu tiver decodificador, o decodificador tem que fazer parte aqui. Vejam aqui, ó, tá? Então, o grid é o conjunto de módulos. Eu tenho que ter um número de módulos suficiente para compor toda a identidade visual. Um outro engano que a gente vê muito comum por aí é as pessoas fazerem um grid com um número aleatório. Ah, eu vou fazer um grid aí de 25 por 25. E aí vou encaixar a identidade visual ali dentro, mas o meu grid é 25 por 25. Só que aí a identidade visual fica ocupando uma parte desse grid e fica outros módulos sobrando. Então, para chamar disso de diagrama construtivo, eu tenho que ter um número exato de módulos que formam a área de ocupação da identidade visual. Tá? Não pode sobrar. Se sobrar, é porque aqueles módulos que eu coloquei não estão servindo para nada. Eu tenho que ter tantos módulos para o símbolo, tantos módulos para o logotipo e tantos módulos para o conjunto todo. Nesse exemplo que nós estamos vendo aqui, o símbolo ocupa uma área de 16 módulos, 4 por 4. O logotipo ocupa uma área de 22 módulos, é 11 por 2. Então, eu sei exatamente qual é a proporção entre símbolo e logotipo, porque eu sei a proporção entre as áreas de ocupação. A área de ocupação do símbolo é 16 módulos, 4 por 4.
a área de ocupação do logotipo é 22 módulos, 11 por 2. E a área de ocupação da identidade visual toda, da matriz primária, é 18 por 4. Sendo que a distância entre símbolo e logotipo é de um módulo. Tem um módulo para separar o símbolo e o logotipo. Essa é a proporção. Não interessa que tamanho eu vou utilizar essa identidade visual. Ela pode ser aplicada numa caneta, pequenininha desse jeito, e ela vai continuar tendo 18 por 4 módulos. Tá? Ou posso aplicar numa fachada de um prédio, que ela vai ter, sei lá, 10 metros de altura. Vai continuar tendo 18 por 4 módulos. Então, a quantidade de módulos é que é importante. O tamanho do módulo não interessa. A gente vê, às vezes, pessoas que mostram assim, eu fiz um módulo de 1 por 1 centímetro, 1 por 1 milímetro. A gente não utiliza medidas no diagrama construtivo. A gente utiliza módulo, porque o que muda é o tamanho dos módulos. O tamanho do módulo pode ser qualquer um, mas a quantidade de módulos é sempre a mesma. Nesse caso aqui, é sempre 18 por 4. Se cada módulo vai ter 1 centímetro de altura, ou vai ter 2 metros, ou vai ter, sei lá, 1 quilômetro, vai continuar tendo 18 por 4 módulos. Então, a medida do módulo, ela pode variar. O que não varia é a quantidade de módulos. Certo? Tudo bem até aqui? Essa parte técnica é importante eu falar devagar, assim, para todo mundo fixar bem, porque a gente não pode, a parte técnica não pode errar, né? A gente não pode errar, ela tem que estar certinha, tá? Vou adiante. Aqui nós temos exemplos de 3 módulos. Na verdade, o módulo, ele pode ter qualquer formato, tá? É uma forma geométrica. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser uma forma que a gente quiser. Existem vários tipos de grid com módulos de formas diferentes. Tem até grid radial. O grid radial é um grid em que os módulos são radiais e circulares, mas é complexo. Tá? Normalmente, a gente procura utilizar o grid com módulo quadrado porque ele simplifica a proporção. Ele facilita para a gente determinar a proporção, porque um quadrado, ele tem sempre a mesma proporção. O quadrado é 1 por 1. Se eu vou utilizar, e só tem esse tipo, o quadrado só pode ser 1 por 1, porque ele é quadrado. Né? O que vai mudar? Vai mudar o formato total da identidade visual. A identidade visual pode ser retangular? Pode, mas eu vou ter tantos quadradinhos na horizontal e tantos quadradinhos na vertical. Então, o grid com módulo quadrado é o grid mais simplificado, o grid mais fácil que tem para a gente trabalhar. Eu posso utilizar módulo de outros formatos? Posso, só que eu preciso especificar. Por exemplo, se o módulo for retangular, quantos tipos diferentes de retângulo existem? Vários, depende da proporção. Eu posso ter um retângulo em que a largura é 2 vezes a altura, posso ter um retângulo em que a largura é 4 vezes a altura. Eu tenho vários tipos diferentes de retângulo, mas quadrado só tem um. Se eu vou fazer um grid que seja módulo retangular, eu tenho que especificar qual é a proporção desse módulo. Por exemplo, aqui a gente tem um módulo de grid, um grid com módulo quadrado, em que eu tenho a proporção do módulo é 1 para 1, porque é quadrado. O grid tem 80 módulos, ele é 10 por 8. Aqui eu tenho um módulo retangular, aí eu tenho que dizer qual é a proporção do módulo. Quando ele é quadrado, eu não preciso dizer a proporção, porque ele é quadrado. Quando ele é retangular, eu vou ter que dizer qual é a proporção desse retângulo. Nesse caso aqui, um retângulo, ele tem um retângulo de 2 para 1, ou seja, duas vezes, a largura é 2 vezes a altura. Porque se eu colocar um retângulo qualquer, eu estou deixando de fazer uma representação técnica, estou fazendo uma representação qualquer. A representação técnica, ela tem que ser específica. Tá? Aqui tem um exemplo de um módulo triangular. Tá? O módulo triangular é mais complexo ainda, porque a proporção entre os elementos, a largura vezes a altura, não é uma proporção de números inteiros. Um triângulo equilátero, por exemplo, ele tem, se eu tenho 1 de largura, eu tenho 8,66 de altura. Quando começa a ter números quebrados, fica difícil. Qual é a altura? Qual é a altura desse grid aqui? 1, 2, 3, 4, 5,
6 módulos de altura. Tá? Eu tenho 6 módulos de altura, mas a largura dele é variável, porque eu tenho uma parte que eu tenho 5 módulos e tem uma parte que eu tenho 8 módulos. Então, é um grid mais complexo. Para eu especificar esse grid, eu teria que dizer quantos módulos eu tenho em cada parte dele, sabendo que é um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero, ele não tem a largura e a altura, não é igual. Eu tenho os lados do triângulo iguais, mas a altura do triângulo equilátero não é igual os lados. Tá? Então, eu tenho que ter mais conhecimento de geometria para poder especificar esse aqui. Resumindo, para não complicar a nossa vida, a gente vai utilizar um grid com módulo quadrado. Tá? É mais simples e é mais específico. Tecnicamente, ele se torna mais adequado. Entendido? O Luan está perguntando se os slides vão ser liberados, tá? Sim, Luan, os slides lá na turma do Classroom eles já estão disponíveis, tá? Talvez na turma da Josi ainda não estejam, mas eles estarão. Em breve eles vão estar lá, tá? Porque a gente não conseguiu ainda atualizar o Classroom da turma da Josi, tá? Mas os slides vão estar disponíveis para você, sim. Posso ir adiante? Olha aqui, a proporção. Como é que a gente determina a proporção? Se eu tenho um grid com módulo quadrado, a proporção é sempre a mesma. Nesse nosso exemplo, o nosso grid tem 10 por 8, ou seja, 80 módulos. Tá? Mas como ele é quadrado, ele sempre vai ser 10 por 8. 10 por 8, 10 por 8, independente do tamanho do módulo. Tá? Então, sempre que a gente for especificar o diagrama construtivo, nós vamos definir a quantidade de módulos e não a medida que ele tem. Não interessa se é milímetro, se é centímetro, se é quilômetro, o que você quer que seja. Interessa o número de módulos, a quantidade de módulos que eu tenho na largura e a quantidade de módulos que eu tenho na altura. O tamanho do módulo não interessa, interessa a proporção deles. Vamos lá, alguns exemplos aqui para a gente entender melhor, tá? Lá, aquela identidade visual que a gente viu antes, da Toré, eu vou mostrar para vocês aqui agora o detalhamento dele, tá? Ó, como é que eu formo um diagrama construtivo? Com todos esses elementos, tá? O diagrama construtivo, ele é formado pelo grid, ou seja, a quantidade de módulos, a proporção do módulo, aqui eu tenho a proporção do módulo separadamente, o que o módulo corresponde a 1/5 da altura do logotipo. Sempre é importante que o módulo tenha uma relação, ou com o símbolo ou com o logotipo. Eu não vou chutar, sempre tem que ter algum tipo de proporção, tá? É interessante que no diagrama construtivo, o desenho construtivo, que é a parte da construção do símbolo do logotipo, seja sem preenchimento. Uma linha de contorno marcante. Importante que essa linha seja destacada em relação ao grid, tá? Para não confundir. Então, geralmente a gente utiliza uma linha mais fina para o grid ou com uma cor mais clara, e a linha de construção do desenho, os contornos do símbolo do logotipo, aparecem em destaque, uma linha um pouquinho mais grossa ou uma cor mais escura. Tá? É importante que a gente coloque as dimensões do símbolo do logotipo e algumas especificações. Por quê? Para evitar que a gente tenha que ficar contando. Se eu não tenho aqui, eu vou ter que contar quantos módulos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, se eu tenho as dimensões, que são as cotas, né? Lembra, desenho técnico tem cotas, tá? Então eu coloco ali as medidas, ó. Qual é a proporção total dessa identidade visual? 31 módulos de largura, 12 módulos de altura. Eu sei porque está especificado aqui, eu não preciso ficar contando. Pessoal, é importante você lembrar, quando a gente estiver fazendo um desenho técnico, eu tenho que usar as representações técnicas, elas são normatizadas, tá? Então aqui, ó, linhas, os números, tá? Eles têm que ser centralizados em relação às linhas têm que ser com setas nas pontas, tá? Elas têm que estar afastadas do desenho, então não pode estar grudada no desenho, e discreta, ela não pode chamar mais atenção do que o desenho. Então, às vezes a pessoa coloca aqui
uma letrona desse tamanho, enorme no meio. Não, discreta, visível, mas discreta. A identidade visual, o logotipo. O logotipo tem 17 módulos de altura, 17 módulos de largura, 5 módulos de altura. O símbolo, 13 módulos de largura, 12 de altura. Tá? Aí a gente pode, para representar, na hora de representar o diagrama construtivo, como ele não tem cores, eu posso colocar do lado, né, em tamanho menor, a versão preferencial, com as cores, para a gente visualizar melhor. Então, essa é a versão preferencial, mas o desenho técnico é esse que está aqui. Aqui, isso aqui não precisa, a área de ocupação não precisa fazer parte, ela não faz parte do diagrama construtivo. Eu não preciso mostrar. Isso aqui é só para a gente ter uma noção de como é que são as proporções. Tá? Então, aqui está a área de ocupação total, a área de ocupação do logotipo e a área de ocupação do símbolo. Quando a gente olha essas áreas, a gente vê a proporção entre os elementos. A gente consegue visualizar essa proporção. Eu tenho um diagrama... O que é obrigatório no diagrama construtivo? O grid, o desenho construtivo, as cotas e a proporção do módulo. De onde saiu, qual é a relação do módulo. Tá? Isso eu preciso ter. O resto aqui é complemento. Tá? Isso aqui não é obrigatório, a área de ocupação nesse desenho aqui está só para a gente poder ter uma noção, e a imagem em tamanho menor da versão preferencial é um complemento, ajuda a gente a visualizar. Se eu tiver uma versão horizontal e uma versão vertical, e um outro tipo de versão, eu tenho que ter um diagrama construtivo para cada versão. O diagrama construtivo, gente, esse grid, ele pode nos ajudar a fazer ajustes, às vezes. Eu fiz o logotipo, mas ele ficou uma proporção um pouquinho diferente. Quando eu faço o grid, eu coloco ali o logotipo e o símbolo, e eu consigo encaixar eles de uma maneira melhor no grid. O grid me ajuda a definir proporção, a distância entre os elementos. Aqui eu estou usando um módulo, poderia ser mais, né? Alinhamento, se eu quero alinhar um com o outro. Então, o grid, ele me ajuda a definir melhor as proporções. Eu não preciso que todos os elementos, todos os detalhes estejam exatamente encaixados nas linhas do grid. Tá? Por exemplo, se vocês olharem aqui, esses contornos dessas mãozinhas, elas não estão encaixadas em todas as linhas, tá? Mas o círculo está encaixado, e pelo menos todo o símbolo e todo o logotipo tem que estar encaixado. É para isso que serve o grid, para encaixar. Tá? Então, o símbolo, ele tem não tem um número quebrado aqui. Por exemplo, eu fiz o símbolo que tem... O grid tem 31 módulos, mas o símbolo está passando um pouquinho. Esse pouquinho não diz nada. O que é esse pouquinho? Né? Pouquinho não é técnico. Então é importante a gente pensar nas medidas exatas. Se ele está passando um pouquinho, eu faço um ajuste nele para encaixar no grid que eu criei. Tá? O desenho que a gente vai fazer é justamente para fazer isso, forçar esse encaixe. É a gente que vai fazer assim, não está encaixando. Bom, se não está encaixando, a gente faz encaixar. A gente ajusta até encaixar, até as coisas ficarem organizadas. Tá? De novo, não é preciso que todos os elementos encaixem, mas pelo menos o perfil, né, a área geral do símbolo, a área geral do logotipo, é importante que encaixem. Tudo bem até aqui? Vamos adiante. Outro exemplo. Tá? Eu trouxe vários exemplos para vocês verem como as coisas podem mudar. Tá? Essa aqui é uma marca que tem a identidade visual, tem logotipo, símbolo, e tem um decodificador que não é exatamente um decodificador. Tá? Ele é um complemento do logotipo. Tá? Porque para ser decodificador eu tenho que explicar o que é. Aqui não está explicando. Tá? Então ele é um complemento, que é essa palavra Alaska. Algumas pessoas às vezes chamam de tagline. Mais adiante eu vou falar um pouco sobre tagline. Tá? Existe uma grande confusão entre tagline e decodificador. A tagline, em geral, ela está relacionada com um slogan. Slogan é uma palavra ou é uma expressão que tem características comerciais. Ou seja, tem características de divulgação.
Tá? Às vezes é uma expressão de efeito, é uma expressão que vai fazer algum tipo de marcação. Por exemplo, Coca-Cola, esse é o sabor. Quando a gente coloca Coca-Cola, esse é o sabor, esse é o sabor é uma assinatura. É uma assinatura comercial, uma assinatura de publicidade. Isso é um slogan. Slogan é aquela frase de efeito, aquela frase comercial que serve para ajudar a vender o produto. Esse slogan pode mudar. Ele muda, às vezes, durante um ano inteiro, a campanha da Coca-Cola, esse é o sabor. No ano seguinte pode mudar. A frase pode se tornar outra, porque a campanha vai ser outra. Coca-Cola, o verão, né? Ou o sabor do verão. O sabor do verão não é decodificador. O sabor do verão é slogan ou tagline. Tagline é a expressão que serve como efeito, como divulgação, mas ela não faz parte da identidade visual como decodificador. O decodificador, ele é a explicação do nome. É aquilo que vai estar sempre. Não, ela vai sempre acompanhar a identidade visual, porque a identidade visual sempre vai ser aquilo. Tá? Então veja aqui, ó, o símbolo, o logotipo, o limite do grid é o limite dos elementos. Tá? Aqui tem alguns casos a gente pode ter uma medida intermediária. Tá? Então veja aqui, tem essa linha que está em vermelho aqui, ela está colocada na metade daquele módulo. Tá? Então, meio módulo. Eu posso utilizar casos especiais em que eu quero especificar uma parte da identidade visual. O símbolo, ele não ocupa, por exemplo, todos os 7 módulos. Ele ocupa 7 módulos e meio. Então, eu posso colocar meio, mas eu tenho que mostrar que é meio. Ou seja, que aquela linha, ela está dividindo o módulo na metade. Ou 1/3, né? Eu posso especificar subdivisões do módulo. Agora, se eu precisar especificar subdivisões do módulo em toda a identidade visual, então aí eu, em vez de usar a subdivisão, eu uso aquela parte menor como módulo. Ó, nesse outro exemplo a gente vê, tá? A identidade visual completa, ela tem aqui aqui não tem as medidas, eu tenho que contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 módulos de altura, 1, 2, 3, 4, 5 módulos, aliás, 8 de largura, 5 de altura. O que é o módulo? O módulo corresponde a esse quadrado aqui, ó, do símbolo, tá? Então a gente tem aqui o logotipo, que é a palavra SBRAF, que é a sigla. Para saber o que significa SBRAF, eu tenho um decodificador, Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. E aqui tem o símbolo, que é esse elemento aqui, que é uma cruz estilizada, e vazado na cruz tem o símbolo da farmácia, que é aquela cobrinha. Então, o símbolo é a cruz, que simboliza o hospital, a cobrinha, que simboliza a farmácia, o logotipo está desenhado aqui, e o decodificador está aqui embaixo. Foi necessário mostrar uma subdivisão do módulo para que a gente possa especificar as medidas do logotipo e do decodificador. Se eu precisasse, em todo ele, mostrar a subdivisão do módulo, então, em vez do módulo ser esse quadrado maior, o módulo poderia ser o quadrado menor. Tá? Mas, nesse caso, o módulo foi demarcado como sendo a medida desse quadrado aqui. Tá? Então, ele é o módulo. Se eu fosse usar o quadrado menor, eu teria que especificar aqui o módulo que corresponde a 1/3 da altura daquele quadrado. Então, são casos, cada caso, a gente vai ter que ajustar o grid, ajustar a modulação para cada situação. Certo? Então, o diagrama construtivo é isso. Eu tenho que construir o grid, tenho que encaixar os elementos, fazer a especificação de todos eles, tá? E fazer um diagrama construtivo para cada versão. Versão horizontal tem um diagrama construtivo, versão vertical tem outro diagrama construtivo, versão alternativa tem outro diagrama construtivo. Para cada uma delas eu tenho que ter um diagrama construtivo. Certo? Outra parte do detalhamento técnico são as especificações cromáticas. O que são as especificações cromáticas? Nós temos as cores definidas no padrão cromático. Tá? As cores, como vocês sabem, a gente já falou sobre isso, eu posso inventar a cor que eu quiser para minha identidade visual. Não preciso usar só aquelas cores padrão. É vermelho, amarelo e verde. É azul e laranja. Tá, pode ser. Mas eu posso criar cores, eu posso inventar cores que sejam variações dessas, cores diferentes. Quanto mais
diferente, quanto mais original for o conjunto de cores que eu compor no padrão cromático, mais identidade tem a minha identidade visual. Ou seja, cores que são específicas daquela... A gente viu lá quando a gente falou sobre cor, né? Algumas marcas que têm uma cor específica. Você lembra aquela da Tiffany, né? Acho que era da Tiffany. O vermelho da Coca-Cola, sei lá, o laranja da Gol. Então, são cores específicas que caracterizam determinadas identidades visuais. Se eu crio uma cor específica, eu posso dar o nome que eu quiser para essa cor. Nome de cor pode ser o nome que a gente quiser. A gente pode utilizar os nomes que a gente quiser. Aqui, por exemplo, na Toré, a gente está usando uma cor chamada lilás. Aqui tem 2 tons de verde, tá? Que não ficou muito claro, mas é a variação no decodificador. Poderia ser uma só, tá? Poderia ser uma só porque não faz muita diferença. Vamos dizer que seja o lilás, o amarelo e o verde. Tá? Só que para a gente poder reproduzir, sempre lembrando que uma identidade visual visa sempre a reprodução. Ela sempre vai ser utilizada. Uma identidade visual criada para ficar gravada dentro de um computador ou arquivada num arquivo, não serve para nada, ela tem que ser utilizada. Para que ela venha a ser utilizada, a gente precisa ter especificações. Eu preciso saber que cores são essas. Porque eu falo, lilás pode ser qualquer tipo de tons de lilás. Qualquer pessoa pode imaginar um lilás diferente. O que é lilás? Tem várias. Né? Se a gente pegar um lilás de uma marca de tinta, vai ser um tipo de composição. Se eu pegar o lilás de outra marca de tinta, talvez seja outro tipo de... Então, eu preciso especificar essas cores utilizando padrões cromáticos conhecidos. Padrões cromáticos conhecidos são escalas de cores definidas. Tá? Normalmente, a gente vai trabalhar com escalas que são escalas que estão no mercado. Escala CMYK, para impressos, escala RGB, para material de luz, né, iluminação ou material digital, a escala hexadecimal para utilização na internet, e o Pantone, que é um padrão universal de cores. O padrão universal de cores é o Pantone. Essas 4 escalas são as 4 escalas padrão. Posso ter mais que uma dessas. De repente, se uma grande utilização da minha identidade visual for em veículos, adesivagem de veículos, eu posso ter uma cor específica, eu posso ter uma escala específica para adesivagem de veículo. Tá? Se eu vou trabalhar com elementos de bordado, por exemplo, que eu falei antes, vou ter vários tipos de aplicação em bordado. Então, posso ter uma cor específica para as linhas de bordado. Tá? Então, eu posso ter, além dessas 4 cores básicas, eu posso ter especificações de cor em diversos outros sistemas, seja sistemas de tinta, seja sistema de linha de bordado, seja sistema de adesivagem, tudo depende de como vai ser utilizado. Mas essas 4 básicas, CMYK, RGB, HTML ou hexadecimal e Pantone, essas tem que ter. E aqui a gente vê lá no meio tom, que a gente falou antes, no meio tom, eu vou especificar as tonalidades de cada tom de cinza. Alguns exemplos aqui, ó. Tá? Essa identidade visual de uma loja de roupa feminina, ela utiliza 2 cores, o rosa e o azul. O que é esse rosa? Bom, então eu vou especificar, vou criar uma tabelinha mostrando o que é o rosa, tá? Em CMYK, em RGB, em HTML e no Pantone, que a gente chama de cor especial, tá? Eu posso colocar só Pantone ou colocar... E aí eu tenho que buscar essas referências. Tá? Ali no Classroom, tá? Eu coloquei para vocês os links de alguns sites que nos dão, servem para a gente pesquisar essas referências. Sempre lembrando que CMYK é importante que a gente visualize a cor impressa. As cores modificam quando a gente olha na tela. Então, RGB, ela vai sempre variar dependendo do tipo de monitor que a gente está utilizando. Mas o padrão tem que ser o mesmo. CMYK, quando a gente visualiza o CMYK num software, por exemplo, eu visualizo o CMYK no Photoshop ou no Illustrator, às vezes o software nos dá um número quebrado. Por exemplo, ciano 27, magenta 2, amarelo 98 e preto 1.
O software pode dar, às vezes dá até número quebrado, 1,3. Magenta 97,44, tá? Só que na prática, gente, na prática, esses números não significam nada. No software ele aparece porque o sistema de cor do software, ele faz uma adaptação. Ele converte o RGB para CMYK. E essa conversão é feita matematicamente. Então ele vai dar um número quebrado sempre. Na maior parte das vezes o número vai dar quebrado. Só que na prática, quando a gente utiliza o sistema CMYK, que é o sistema de impressão, todos os sistemas atuais que a gente tem de impressão, eles não diferenciam 1%. Se eu tiver 98% ou 99%, a impressão vai ser a mesma. Então, por uma questão de praticidade, a gente procura sempre trabalhar com múltiplos de 5 no CMYK. Eu fui lá e achei lá, quando eu fiz a cor, o software me deu lá que eu tenho 94 de CMYK. Qual é o múltiplo de 5 mais próximo de 94? É 95. Então, vou colocar o ciano vai ser 95. Se o amarelo deu 1%, eu vou simplificar ele para o 0. Sempre o mais próximo, 0, 5, 10, 15. Tá? Se eu coloco uma especificação de CMYK em números quebrados, é um equívoco que a maior parte das pessoas faz quando elas não têm conhecimento do que é CMYK. Quem não tem conhecimento técnico do que é CMYK, geralmente vai aparecer. Se vocês olharem uma especificação CMYK e tem número quebrado, certamente essa pessoa não tem um conhecimento técnico, ou já teve, mas esqueceu, ou prefere não fazer. Tá? Não é tecnicamente adequado a gente trabalhar com essas cores CMYK em números que não sejam múltiplos de 5. Então a gente vai precisar fazer essa conversão para a nossa tabela. Outro exemplo aqui, ó, tá? Essa identidade visual da SAMU, a SAMU utiliza duas cores, o vermelho e o laranja, tá? A SAMU, como ela utiliza essas duas cores, e a maior parte da identidade visual da SAMU é aplicado nas ambulâncias, então é muito importante que essas cores sejam cores adaptadas para sinalização veicular. Então a gente vê aqui, ó, na tabela, aqui em cima tem o Pantone, tá? Que é o padrão. Então, o vermelho é um Pantone 186 e o laranja é o Pantone 717. É esse o tom em Pantone. Aí tem a versão em CMYK, tem a versão em RGB, tem uma versão aqui em películas reflexivas, que é aplicado nos uniformes dos atendentes e também na sinalização e nos veículos. Então, aqui tem um tipo diferente de padrão de cor, mas que é um padrão específico para o uso dessa identidade visual. E para tinta automotiva, né? Já que a maior parte da identidade visual da SAMU é reconhecida a partir dos veículos, das ambulâncias, então é importante que tenha um padrão de cor do vermelho e do laranja próprio para veículo, para tinta de veículo automotivo. Esse é um caso em que as especificações de cor, de modo específico, de modo característico, são fundamentais. Bom, tudo bem até aqui? Então, detalhamento técnico, a gente vai ter o diagrama construtivo, com todas as características do diagrama construtivo, e as especificações de cor. Tá? Para finalizar a parte técnica, nós vamos fazer os testes de retutibilidade e teste de contraste cromático. O que são esses testes? Nós vamos testar a nossa identidade visual para ver se ela funciona, se vai funcionar bem em determinadas situações. O primeiro teste que a gente faz é o teste de redutibilidade. O que é isso? A possibilidade que a gente tem de reduzir a identidade visual. O teste de redutibilidade, ele vai ser feito de duas maneiras. O teste de redutibilidade impresso e o teste de redutibilidade digital. O impresso serve para qualquer situação física. Se é físico, eu vou trabalhar com medida. Aqui eu vou usar medidas. Não estou falando em diagrama construtivo, estou falando em medida mesmo. Tá? No exemplo aqui, ó, a gente tem. Eu vou ter que definir qual é o menor tamanho visível dessa identidade visual. Qual é o tamanho menor que ela vai poder ser
visualizada sem perder características. Para eu saber, eu não sei qual é o tamanho menor possível, tá? Que é chamado de redução máxima. E aí, gente, aí é que vem grande confusão das pessoas também, tá? O menor tamanho possível é o máximo que ela vai ser reduzida. Então a gente chama de redução máxima. Eu já vi gente chamar de redução mínima, porque o tamanho é menor. Só que redução mínima não quer dizer que eu estou reduzindo ao máximo ela. A redução máxima corresponde ao tamanho mínimo que ela vai ter, o menor tamanho. Para eu saber, eu vou ter que fazer um teste. Lá no manual de identidade visual, eu vou mostrar qual é o tamanho menor que ela vai ter. Qual é o menor tamanho possível? Bom, ela vai ter 3 centímetros, tá? Ou 30 milímetros de largura. Se ela for colocada com menos que 30 milímetros, eu não enxergo. Os detalhes vão se perder. Mas para eu saber que 30 milímetros é o tamanho menor, eu tenho que fazer o teste. E como é que eu faço o teste? Eu vou criar várias formas, tá? Eu vou montar numa página, pode ser uma página A4, por exemplo, vários tamanhos diferentes. E aqui eu estou fazendo tamanhos para, na primeira linha, a versão preferencial, horizontal. Na segunda linha, a versão preferencial, aliás, a versão horizontal sem decodificador. Na terceira linha, a versão vertical com decodificador. Se eu tiver outras versões, é importante colocar outras também. Então, essas 3 aqui, ó, versão preferencial com 50 milímetros de largura. A versão horizontal sem decodificador com 50 milímetros de largura. A versão vertical com 50 milímetros de largura. Todas elas têm 50 milímetros de largura. Só que esses 50 milímetros é a medida real que ela tem. Eu só vou poder enxergar 50 milímetros no material impresso. Tá? Porque eu posso, olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou ampliar essa tela agora. À medida que eu amplio a tela, eu vou enxergar ela maior. Só que enxergando ela maior, aqui eu consigo visualizar melhor. Tá? Só que isso aqui não tem 50 milímetros. Se eu medir aqui a tela, se eu colocar uma régua e medir a tela, não tem 50 milímetros. Porque a tela, o zoom, modifica o tamanho. Então, para eu saber o tamanho real, eu tenho que ter isso impresso. Tá? Então, eu vou fazer numa folha o máximo possível para poder imprimir uma vez só. Então, eu crio o teste de redutibilidade, é um teste que eu vou fazer numa folha e vou imprimir essa folha para poder visualizar. Aqui eu coloquei com 50 milímetros, as três situações, com 40 milímetros de largura, 30 milímetros de largura, 25, 20 e 15. Tá? Por que eu não tenho maior que isso? Porque se eu enxergo 50, os maiores eu vou enxergar. O importante para mim é saber o menor possível. Maior que isso vai ser visível. Né? Eu tenho que saber o menor. Então a gente vai colocando aqui de 5 em 5 ou de 10 em 10 o que couber na folha. Tá? E sempre lembrando, eu uso uma medida, só a medida da largura. Não vou mostrar. Ela tem 40 milímetros de largura e tem tantos de altura. Ela é proporcional, então basta colocar uma medida, só a largura é suficiente. Eu imprimi aqui, ó. Esse desenho está impresso aqui. Tá? Eu posso imprimir numa impressora de boa qualidade. Aí eu pego aqui o desenho e vou olhar numa distância razoável aqui, né? Nem muito longe, assim, né? E nem muito perto. Então, numa distância razoável, uma distância a distância do braço, que é a distância possível de visualização, ergonomicamente falando. Tá? E aí eu vou olhar aqui. De 40 milímetros eu consigo enxergar bem as 3, a de 30 milímetros eu consigo enxergar bem as 3, a de 25 milímetros, a versão preferencial já não está muito clara. Tá boa, né? 25. A de 20 milímetros já não dá para ler o decodificador. Então, a menor distância possível, o menor tamanho possível para a versão preferencial é a de 25. Eu vou marcar aqui. Para isso é o teste. O teste serve para eu marcar, para eu saber o que é. O sem decodificador, eu consigo enxergar bem todos os detalhes até na de 15 milímetros. Então, a versão sem decodificador, na de 15 milímetros eu consigo visualizar. E a versão vertical também está claro, todos os elementos estão claros para mim na versão de 15 milímetros. Então eu tenho o menor tamanho possível para cada versão.
o menor tamanho para a versão preferencial é 25 milímetros. O menor tamanho para a versão sem decodificador é 15 milímetros. O menor tamanho possível para a versão vertical com decodificador é 15 milímetros. Certo? Esse é o teste. Eu vou fazer a folha e vou imprimir para visualizar. Ficou claro como é que a gente faz o teste é chamado teste de redutibilidade. Ele serve para definir a redução máxima de cada versão. O outro teste de redutibilidade que eu vou fazer é com a versão digital. Então, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar medidas em pixel, porque é a versão digital. Só que na versão digital, aí tem muitas variações. Uma coisa é olhar identidade visual, por exemplo, na tela do computador, na tela de um celular, que tem resolução melhor, ou numa projeção lá, um projetor daqueles que a gente utiliza em sala de aula. Um projetor daqueles tem uma resolução muito menor, só que ele projeta em tamanho grande. Tá? Então, na versão digital, existem muitas variantes aí. Eu preciso definir que variantes são essas. Eu preciso definir que tipo de variação vai ser feita no teste que eu fizer. O que eu vou fazer aqui para fazer? Eu vou criar, assim como eu criei uma folha para a versão impressa, eu vou criar uma imagem para a versão digital. Pode ser o mesmo desenho, só que eu vou marcar as medidas em pixels. E aí eu vou salvar isso, vou exportar isso como uma imagem. Eu tenho que definir qual é a resolução que eu vou usar nessa imagem. De preferência, a gente vai utilizar uma resolução baixa, porque se ela ficar visível na resolução baixa, na resolução mais alta vai ficar melhor. Tá? A resolução padrão de internet, que é os 72 dpi. Então, posso exportar essa imagem numa versão de 72 dpi para que seja possível ser visualizada na internet. Se eu consigo visualizar ela bem em 72 dpi, com uma resolução melhor, vai ser melhor ainda. Tá? Aí eu vou abrir essa imagem, por exemplo, num browser, tá? Em que a imagem vai ser aberta no tamanho real da imagem. Eu não vou precisar ampliar, eu tenho que abrir ela no tamanho que eu criei a imagem. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo para vocês verem, que eu quero mostrar para vocês agora. Eu peguei aquela imagem e abri aqui no browser. Tá? Tá aqui a imagem aberta no browser. E aí eu vou observar, assim como eu observei a imagem impressa, eu vou observar aqui, tá? Qual é a que eu consigo visualizar melhor, sem precisar ampliar, né? Se eu ampliar, eu não tenho padrão. Então, a versão com decodificador, com 500 pixels. Menor que 500 pixels, eu não consigo visualizar, não consigo ler o que está escrito no decodificador. Tá? Então, eu posso marcar ela aqui na imagem. Ou escrever do lado. A versão sem decodificador, ela aparece ainda visível com 300 pixels. E a versão vertical com decodificador, com 300 pixels também dá para ler. E é importante eu saber que resolução de tela eu estou usando. Tá? Então, eu coloco aqui, ó, vou voltar lá para a nossa apresentação. Eu vou colocar lá no meu registro, né, lá no meu Brainbook, eu vou colocar o registro de como foi feita essa visualização. Cadê? Ó, uma imagem de 72 dpi visualizado no Google Chrome em monitor com 1920 por 1080 pixels, para a gente poder especificar como foi feita essa visualização. Lembre que o detalhamento técnico, quanto mais especificações técnicas, mais detalhado ele vai ser, né? Mais importante ele vai se tornar. Certo? Muito bem, vamos adiante. As especificações cromáticas, aliás, os contraste, o segundo teste que a gente, o primeiro foi o teste de redutibilidade, agora o teste de contrastes cromáticos. Os contrastes cromáticos, a gente vai visualizar qual é a melhor
melhor visualização da identidade visual quando o fundo não for branco. O padrão é fundo branco. Sempre que a gente colocar em fundo branco, é o padrão. Tá? Quando o fundo não for branco, quando o fundo tiver qualquer cor, como é que fica a visualização dessa identidade visual? Qual é o melhor contraste possível quando o fundo não for branco? E aí tem um detalhe. Tá? Em quantas cores eu vou ver? Quantas cores existem no mundo? Infinitas, né? Eu posso colocar no fundo que eu quiser. E eu vejo, a gente vê, é comum a gente ver em manuais de identidade visual com cores aleatórias. A pessoa resolveu colocar num fundo roxo, outro resolveu colocar num fundo verde-limão. Outro... Então, eu posso usar qualquer cor de fundo. Para não ficar uma cor aleatória, nós vamos trabalhar com cores padrão. O que nós temos de padrão em termos de cor? O nosso famoso disco cromático de 12 cores. O disco cromático de 12 cores é uma ferramenta técnica e padronizada para a gente especificar as cores. Porque a gente tem no disco de 12 cores uma grande gama de variação de cores. Tá? Ah, mas existem cores que não estão no disco. As cores que não estão no disco são variantes dessas cores. Por exemplo, não tem marrom no disco. Mas o marrom é uma variante do laranja ou do amarelo. Eu não tenho, sei lá, lilás no disco. É uma variante do roxo. Tá? Então, o disco de 12 cores, ele é uma forma padronizada e técnica para definir uma quantidade de cores. Então, eu vou criar o teste de contraste cromático utilizando as cores, as 12 cores do disco. Aqui eu coloquei para vocês um disco com as 12 cores e como a gente monta essas cores utilizando como referência o padrão CMYK. Tá? Então eu posso montar essas cores. O que é o vermelho do disco de cor? Está aqui. O que é o roxo do disco de cor? Está aqui, em versão CMYK. Tá? E aí, então, eu vou criar uma tabela com as 12 cores do disco. E vou colocar sobre essas 12 cores algumas das versões. A versão preferencial tem todas as cores. A versão a monocromática em preto e a versão em negativo. Com essas 3 versões, eu vou poder visualizar qual é a que tem o melhor contraste. Por exemplo, que eu tenho no fundo vermelho, no fundo laranja, no fundo amarelo, no fundo verde claro, vermelho claro, no fundo magenta e no fundo roxo, que são a parte de cima, tá? As cores quentes do disco de cor. As 3 versões em cada cor dessas. E eu vou ver. Para o vermelho, qual é a cor que tem melhor contraste? A gente já de cara vê que a versão preferencial não tem bom contraste, porque tem alguns elementos que eu não consigo nem enxergar. Aí fico entre a versão em preto ou a versão em negativo. Tá? Ainda tem uma delas que o contraste é melhor. No vermelho, eu diria que a versão em negativo tem melhor contraste. Ela aparece mais nesse fundo vermelho do que a versão em preto. No fundo amarelo, a versão em preto se destaca mais. Então eu vou marcar do lado ali, assinalar, marcar do lado, ou fazer uma lista, alguma coisa, dizendo para cada cor qual é a versão que tem o melhor contraste. Nós podemos verificar que em quase todas elas, a versão com as cores a versão preferencial com as cores padrão não tem bom contraste. Tá? Não tem bom contraste em nenhuma dessas cores. Por quê? Porque eu tenho cores ali que são muito variantes. Eu tenho o roxo, que está de um lado do disco, tem o amarelo que está do outro lado, e tem o verde que está do outro lado. É quase... essas combinações de cor aqui, roxo, amarelo e verde, é aquela combinação triádrica, né? Aquela combinação que a gente chama de complementares divididas. Né? É o roxo e as duas complementares as duas análogas à sua complementar. Então, eu tenho uma combinação de cores complementar dividida nessa composição da identidade visual. Quando eu tenho cor de um lado e cor do outro lado, dificilmente eu vou conseguir achar uma cor do disco que seja bastante contrastante com essas aqui. Então, o melhor contraste ou vai ser a versão em preto ou vai ser a versão em negativo. Aqui com as outras 6 cores, então foi separado aqui, né, as 6 cores quentes nesse slide e as outras 6 nesse outro slide, tá? Talvez a gente tenha no ciano aqui um contraste razoável da versão preferencial. Mas uma das 3 é o melhor contraste.
Então, às vezes eu tenho um bom contraste com uma das versões. Eu tenho um bom contraste, tenho um contraste razoável com a versão preferencial, mas o melhor contraste, aqui no caso do ciano, é a versão em negativo. Tá? Então, eu sempre vou escolher o melhor contraste. Se eu tiver dúvida, eu estou em dúvida entre a versão em preto e a versão em negativo. Parece que as duas têm bom contraste. As duas aparecem bem. Então eu posso fazer uma captura dessa tela e transformar essa imagem em tons de cinza, para tirar a dúvida. Quando eu transformo em tons de cinza, o contraste fica mais evidente. Porque aí no tom de cinza eu elimino a luminosidade das cores, eu fico só com a luminosidade do preto e do branco. Né? Então aí, vejam aqui, ó, se eu estou em dúvida entre a versão em negativo e a versão em preto, na versão em tons de cinza, dessa imagem, eu pego essa imagem, converto ela para tons de cinza, eu consigo enxergar melhor. Aí eu vejo o contraste mais definido. Tá? Resumindo, então, o teste de redutibilidade, a gente precisa definir o menor tamanho visível, que é chamado de redução máxima, para cada situação. Versão preferencial, versão alternativa, versão com decodificador, versão sem decodificador. No teste de contraste cromático, é importante a gente assinalar, a gente marcar qual é o melhor contraste visível para cada uma das 12 cores. Para o vermelho, qual é o melhor contraste? Para o amarelo, qual é o melhor contraste? Para o verde, qual é o melhor contraste? Para o ciano, qual é o melhor contraste? Para o azul, qual é o melhor contraste? E assim por diante. Certo? E era isso. Perguntas? Bom, o que nós vamos fazer a partir de agora? Tá? A partir de agora, vocês têm bastante trabalho pela frente. Tá? Primeira coisa, vocês vão pegar a matriz primária de vocês e começar a montar diagrama construtivo, variações, pelo menos duas variações vocês têm que ter. Duas variações formais. Uma horizontal e uma vertical. Podem começar a pensar no decodificador de vocês. Tá? O que vocês vão usar como decodificador? O texto do decodificador já vai ser, vocês já vão definindo, já pensando numa fonte em que vocês vão utilizar para o texto do decodificador e como o decodificador vai ficar encaixado com os outros elementos da matriz primária. Então vocês vão ter uma versão horizontal, uma versão vertical, uma versão com decodificador, uma versão sem decodificador. Se quiserem fazer uma outra versão, uma terceira, quarta, quinta versão, podem propor também. Vão criar diagrama construtivo para cada versão dessas. Então, primeiro passo, pegar a matriz primária que vocês já definiram e montar a parte técnica, as versões, as variações e começar a trabalhar no diagrama construtivo. Depois que vocês têm já as versões, vocês vão fazer o teste de redutibilidade e o teste de contraste cromático. Tudo isso vocês vão ir montando e cada parte que vocês montarem, porque agora é aquele momento em que a gente vai trabalhar bastante com software, né? Até então a gente trabalhou um pouco com material impresso, um pouco com material com rascunho, um pouco com software. Agora a gente vai trabalhar bastante no software. Então nós vamos ter que ir montando. A minha sugestão é o seguinte: trabalhem, façam os arquivos de vocês e vão salvando esses arquivos, tá? E procurem fazer alternativas. Por exemplo, criem várias pranchetas lá. Façam uma versão, se você não tem certeza como é que ficou, faça uma cópia dela numa outra prancheta. Não apaguem o que vocês fizeram e que vocês acharam que não está bom. Façam alterações, mas mantenham a versão que vocês tinham originalmente, para vocês poderem comparar, para vocês saberem o que melhorou dessa e naquela. Tá? A gente não vai apagando, porque aquilo que a gente apaga, a gente perde. É importante manter o registro. Então vocês vão começar a ter vários desenhos e várias alternativas e vários formatos diferentes da identidade visual de vocês, e vocês vão ter que organizar isso depois. Mas em primeiro lugar, a gente vai testando, a gente vai experimentando, vai fazendo. Tá? É importante que a gente... Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. É importante que vocês trabalhem em cima desses desenhos, tá? Porque a partir do momento que vocês forem fazendo os trabalhos, vocês vão ter
como melhorar e como resolver problemas. A gente só vai saber os problemas que vão aparecer quando a gente fizer. Eu vou fazer uma versão, vou fazer o diagrama. Tá bom ou tá ruim? Eu só vou saber quando eu fizer o diagrama. Eu tenho que fazer o diagrama, montar e ver se as coisas estão encaixando. Se não estão encaixando, eu vou fazer encaixar. Lembrem, quem está fazendo esses desenhos são vocês. Cada um de nós faz um desenho. Então, se a gente está desenhando, se a gente está criando, as coisas têm que ser do jeito que a gente fizer. Ah, eu não estou conseguindo, não está dando certo. A gente faz dar certo, tá? Porque é para isso que a gente faz. Esse é o nosso objetivo como designers, é fazer as coisas funcionarem. Se não tem dúvida, tem problema, não sei como fazer, bom, a gente está aí para ajudar vocês. Eu, a Josi, o Rafael, até a semana que vem, vocês vão trabalhar nesses elementos que a gente viu hoje, tá? Montando esses elementos que a gente viu hoje. Semana que vem a gente vai começar a falar sobre o diagrama, sobre o sistema complementar. Para trabalhar no sistema complementar é importante a gente ter pelo menos algumas dessas versões, algumas dessas variações já definidas, certo? Então, a partir de agora, é mãos à obra, começar a fazer, começar a desenhar. Semana que vem a gente vai estar no laboratório lá, e aí a gente vai poder abrir os arquivos, visualizar eles direitinho, tá? Então, assim, a partir de agora é dar uma olhada, revisar esse material todo, começar a pensar e começar a desenhar, começar a fazer os testes e experimentações para ver isso dar certo. Eu vou encerrar a gravação agora, tá? Depois eu vou postar essa gravação para vocês também. E a gente tem ainda a gente ainda tem mais 1 hora de aula, tá? Eu vou encerrar a gravação e aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Nós vamos dividir as turmas agora, eu vou abrir uma sala separada para o pessoal da turma da Josi, para conversar com o Rafael nessa outra sala, tirar dúvidas, se alguém tiver alguma coisa para mostrar, algum elemento para mostrar, pode mostrar aí, vocês combinem com o Rafael como é que vocês vão fazer lá na outra sala, e eu fico com a minha turma aqui nessa sala, e a gente vai conversando aqui. Certo, gente? Então, o primeiro passo vai ser encerrar a gravação.